irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8, até o versículo de número 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras, sua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Eu estava ontem na minha casa, pela terceira vez eu estava vendo um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo, e mais uma vez eu fiquei envergonhado, né? Porque quando a gente vê um filme daquele de forma tão forte, a gente fica envergonhado. Aí chega no culto hoje, a gente vê um vídeo desse jeito, a gente fica mais envergonhado ainda. Por quê? Quando a gente analisa a vida destes homens, e a vida também da igreja que eu li aqui, a gente faz uma análise, e a gente logo pensa que, algum momento a gente pensa que é até muito crente, né? Mas quando a gente começa a olhar ao nosso redor, ficamos envergonhados. Nessa noite, meus irmãos, eu vou pregar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, e a gente é assim, a gente que tem pouco entendimento, a gente faz assim, a gente recebe a mensagem, pega ela, coloca lá no azeite e deixa lá. Daqui a pouco Deus vai adicionando algumas coisas, aí você anota, amanhã tem mais um pouquinho, você coloca lá, e depois você monta o esqueleto, e depois só pede a unção e inspiração, e dá tudo certo, e o nome de Jesus é glorificado. Amém? Quem não já leu a história ou a respeito da carta de Esmirna, que significa amargura? Todos sabem que foi o apóstolo João que escreveu a carta, ou melhor, as 7 cartas da igrejas que estavam na Ásia. João, por ordem do imperador Domiciano, foi jogado na ilha de Patmos. O Império Romano, nos seus primeiros 3 séculos, perseguiu a igreja de forma feroz, para destruir totalmente a igreja. Claro que o Império Romano ruiu e a igreja prevaleceu. Por quê? Porque a igreja é indestrutível. Domiciano, não podendo vencer o apóstolo que estava ali na ilha com aproximadamente 90 para 95 anos de idade, já velho, Domiciano jogou João, diz a história, num caldeirão de azeite fervente, e de forma milagrosa ele saiu ileso. Para não sujar as mãos e temendo também a altivez de afrontar os deuses, porque eles não temiam a Deus, mas os deuses sim, fez o seguinte: jogou João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é conhecida também como a ilha das cobras, porque lá havia muitas serpentes venenosas, muitas feras. Na ideia de Domiciano, ele disse o seguinte: eu vou jogar João ali na ilha de Patmos, e
certamente ele será mordido por uma serpente venenosa, será morto, esquecido por lá, não terá mais notoriedade, ninguém mais vai se lembrar de João. Vou lavar as minhas mãos como fez Pilatos, jogou João lá na ilha de Pátimo. Só que ele esqueceu que quem cuida da igreja é Jesus, e Jesus é fiel e nunca abandona aqueles que temem ao seu nome. Todos aqueles que temem a Deus, que servem a Deus, estão sobre os cuidados do Senhor. Eu quero profetizar esta noite: Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família. Não se preocupe com nada. Se você estiver passando por alguma aflição, tenha paciência, tenha calma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando Domiciano pensou que João seria mordido e morto por uma serpente ou por uma fera qualquer, naquele momento, naquela ilha solitária, escura, de grande silêncio, Jesus se revela a João de uma forma como nunca vista. Se revela a João no capítulo 1, e ali está a revelação pessoal de Jesus. Claro que de forma simbólica, metafórica, porque ninguém, nenhum homem é capaz de ver a glória de Deus na sua essência e na sua naturalidade. De forma simbólica, porque ele disse: eu ouvi uma voz como o som de muitas águas, e quando eu virei para trás, eu vi um ser vestido de branco, no seu peito um cinto de ouro do seu sacerdócio real, os seus olhos como chamas de fogo, com a capacidade de penetrar nas profundezas e conhecer todas as coisas, os seus pés reluzente como latão polido, bronze polido, sinalizando que Jesus estava entrando com juízo. E João teve a revelação pessoal. No capítulo 2, Jesus se revela a ele e declara para ele a sua supremacia sobre a igreja, porque no capítulo 2 e capítulo 3 está registrado sobre as 7 cartas das igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus, através do anjo, transmite uma mensagem para cada uma daquelas igrejas, retratando o seu estado espiritual, suas obras, seu trabalho, sua estadia, suas riquezas, seus problemas. Em todas as cartas que você for ler sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você vai ver que Jesus se declara: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua pobreza, eu conheço as tuas lutas. Ele então tem um diagnóstico de toda a natureza e todo aquilo que envolvia a igreja. E no capítulo 2, a partir do versículo 8, está registrado uma mensagem ao anjo da igreja que estava em Esmirna. Jesus é o Senhor da igreja. Se você olhar no capítulo 1, no capítulo 2 e no versículo 1, e diz assim, referindo-se à igreja em Éfeso, ele disse assim: olha, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: assim diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus está dizendo o seguinte: olha, assim diz o Senhor, que tem as 7 estrelas na sua destra. Claro que a palavra destra significa aquele que tem a igreja ou os pastores na palma das suas mãos, dizendo: quem sustenta esta igreja, quem dirige esta igreja, quem protege esta igreja sou eu sou o dono desta igreja.
igreja, eu comprei esta igreja, eu sou o Senhor dela, ela está sobre o meu comando, ela está sobre os meus cuidados. Deixa eu profetizar para a sua vida: você está sobre os cuidados de Deus, você está sustentado pela mão do Senhor. Mas ele diz também: eu sou aquele que ando no meio dos 7 catiçais. Ele está no meio. É por esta razão que a igreja nunca será derrotada. Por quê? Porque Jesus está no meio da igreja. Agora preste atenção numa coisa: quando a Bíblia diz assim, olha, o Senhor está na nossa frente, fato, Ele está na nossa frente, o Senhor está na nossa retaguarda, amém, de fato Ele está na retaguarda. O Senhor está na nossa direita, realmente está na nossa direita, ou quando Ele está na esquerda. Só que tem um problema: quando a Bíblia diz assim, Ele está no meio, ou quando ela diz Ele está na frente, não significa na teoria que Jesus já está na frente e não está na retaguarda. Sabe por quê? Porque Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, quando a Bíblia diz que Ele está na frente, Ele não está basicamente só na frente, Ele está na frente, Ele está no lado direito, Ele está no lado esquerdo, Ele está na retaguarda, Ele está no meio, Ele está embaixo e Ele está em cima. Ele é o Senhor da igreja e Ele domina sobre a igreja, Ele sustenta esta igreja. Aí diz assim, olha, escreve ao anjo da igreja. Toda a mensagem escrita aqui às 7 igrejas não foi endereçada à igreja, mas ao pastor. Porque Deus, quando quer falar com a igreja, Ele não fala com a igreja, Ele fala com o anjo da igreja. É a Ele, ou com Ele, que está a responsabilidade. E para Ele é falado, depois Ele transmite à igreja. E aí, na sua segunda carta, Jesus disse assim, Ele é o anjo da igreja, ou seja, é o pastor da igreja que está em Esmirna. A palavra Esmirna estava localizada no lado norte de Éfeso. Em Esmirna tinha um porto comercial que dava muito dinheiro para aquele povo. Não era uma cidade famosa tal como Éfeso, tal como Laodiceia ou Filadélfia. Era uma cidade pequena, mas famosa também. Diz a história que Homero, o grande filósofo, nasceu lá, e fizeram até um monumento em homenagem àquele homem. Havia muitos altares também aos deuses gregos e romanos. Mas lá em Esmirna, aquela cidade pequena, tinha uma igreja, e este nome se encaixa exatamente no contexto natural desta igreja. Esmirna, amargura. Meus irmãos, quando Jesus estava orando no capítulo 17, capítulo 18 de João, do Evangelho de João, ele orava ao Pai e disse assim, olha Pai, eu chamei os teus servos, eu vos dei a minha palavra, e pelo fato de eu dar a minha palavra aos teus filhos, aos que eu chamei, o mundo os odiou. Por isso, Pai, eu te peço, guarda-os na tua palavra. Irmãos, o mundo nos odeia, diz a Bíblia, não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Sabe por que a maior razão? Porque além do mundo nos influenciar para a maldade, para o pecado, o mundo por natureza nos odeia, porque a igreja anda na contramão, a igreja não anda de acordo com os ditames deste mundo, mas ela anda segundo a vontade de Deus, na contramão deste mundo. E a palavra amargura se refere, porque esta igreja é tratada dentro do campo escatológico, dentro da teologia, como uma igreja
perseguida. Foi a igreja que mais foi perseguida neste tempo. A igreja de Esmirna era uma igreja dos primeiros séculos, a igreja apostólica. Aí ele começa assim, diz, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve aí, João, assim diz o primeiro e o último, aleluia, o eterno, aquele que não nasceu, aquele que não tem princípio, mas ele é eterno, ele é maior do que o diabo, porque o diabo é imortal, ele foi criado, ele é criatura, mas Jesus se identifica, diz, escreve aí, João, diz aquele que é primeiro e aquele que é o último, não tem princípio e não tem fim. Isto expressa primazia, domínio, senhorio, governo, supremacia, porque ele é maior, porque ele é Senhor, porque ele é Deus. Quantos acreditam nisto? Dê glória ao nome de Jesus para sempre. Inspirado, o profeta Isaías diz assim: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou único. Um certo dia Jesus, eu estou com vontade de pregar hoje, viu? Eu estou com vontade de pregar hoje. Pastor Ricardo pensou assim: quando você vai pregar, não soa a sua mão? Não, eu estava suando, tremendo as minhas pernas. Aí depois a gente se tranquiliza, né? Fica mais tranquilo. Chamaram Jesus para o sinédrio, aí Jesus está lá. Perguntaram assim: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus? Aí Jesus disse assim: eu sou. Eu sou. O termo eu sou dá a ideia de um Deus autoexistente. Eu e você, para ter uma ideia, a gente precisa da luz, do ar, da água, da comida, de tudo para sobreviver. Jesus não. Jesus não depende do sol, não depende da lua, não depende da terra, não depende de água. A vida, ele não tem muito tempo, mas só para você ter uma ideia, a vida depende dele. Ele é o Senhor da vida, ele é o doador da vida, ele é o príncipe da vida. A vida se originou nele. Eu sou o primeiro. Eu sou. Aí disseram assim: tu és maior do que o nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o primeiro. Mas vamos para frente, irmão, que tem tanta coisa boa aqui. Vamos, é só um pedacinho, vamos para frente. Assim diz o primeiro e o último. Ele é o princípio, é o fim, não tem ninguém maior do que ele. Que foi morto, mas reviveu. Paulo disse assim: se a nossa esperança estiver baseada só nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis desta terra. Mas por que Paulo disse assim? Paulo estava falando a respeito da ressurreição. Ele disse assim: se Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos a garantia de que morreremos, mas também iremos ressuscitar. Vai Maria pela madrugada, Jesus morre na sexta-feira. E pela manhã ela prepara o perfume, prepara tudo direitinho. E ainda de madrugada vai até o sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, no caminho ela diz assim para a outra: quem é que vai remover a pedra? Nós duas não vamos remover a pedra, tem que ter um homem. Quando ela chega lá na frente do sepulcro, a pedra já estava removida. O que é isso? E a Bíblia diz que um jovem, aí eu vou abrir parênteses, assim, um jovem, você sabe que teoricamente os homens, a humanidade foi criada há 6 milênios, então os anjos foram criados há milhões e milhões de anos. Mas o engraçado é que quando João escreve que vê os anjos sobre a pedra, e aquele que conversa com ele, com as mulheres, ele usa a expressão mancebo, jovem, mas criado há milhões de anos, ainda jovem.
porque os anjos não envelhecem. E sabe o que vai? E aí a gente joga para a igreja. Sabe o que vai acontecer, irmão? A gente envelhece aqui, mas no céu, a eternidade é o começo de todas as coisas. Quem tem o nome no livro da vida não vai experimentar o poder da segunda morte, mas vai viver eternamente. Esse corpo físico vai se desfazer, mas Paulo disse assim: nós seremos transformados no ressoar da última trombeta, porque aquilo que é corruptível, este corpo, é necessário que se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal é necessário que se revista da imortalidade. Mas era só apenas uma pitadinha de alguma coisa. Aí Maria vê que a pedra foi removida, vai lá dentro, não tem ninguém, o lenço está dobrado. Quando ela corre para fora, ela fala com o jardineiro, pensando que é o jardineiro, fala assim: me fala onde está o corpo. Mas primeiro o anjo fala assim: ei, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Quando ela vai mais para frente, ela pensa que é o jardineiro. Me fala onde vocês puseram o corpo do meu mestre. Eu dou todo o dinheiro, me fala. Aí ela diz assim, ele diz assim: Maria. Ela reconhece a voz. Quando ele fala pela segunda vez, disse: mestre, Raboni, meu bom mestre. Aí ela ia tocar, ele disse: não me toque, Maria, porque eu tenho ainda que me apresentar perante o Pai. Significa dizer que Jesus foi ao sepulcro na sexta-feira, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive eternamente. Eu não posso me esquecer. João estava no capítulo 4 e saindo do capítulo 4 se apresenta no capítulo 5, ele vê no céu um livro selado com 7 selos. E ele percebe que todo mundo que olhava para o livro não podia abrir o livro e nem desatar os 7 selos. E todo o céu estava em expectação e temendo o livro, porque no livro estava registrado o fim da história da humanidade. E ninguém tinha a dignidade de abrir o livro. Aí disse assim: eu chorava muito. Aí bradou uma voz do anjo e disse assim: ei João, não chores. Por quê? Porque aqui está o leão da tribo de Judá, que morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Vamos para frente. Diz aquele que foi morto: você acredita que Jesus ressuscitou? Eu acredito, porque eu falei com ele hoje. Eu falei com ele hoje. Aí ele se revela: pronome pessoal, eu sou, eu conheço, ou eu sei. O termo aqui não é alguém, um conhecimento superficial, mas o conhecer de forma profunda. Eu conheço, eu sei as tuas obras. Conhecer aqui está muito ligado ao termo do aspecto em que uma mulher e um homem se conhecem intimamente. É o conhecimento íntimo. Aí Jesus diz assim: eu conheço, não apenas de me falarem. Jesus estava dizendo para a igreja de Esmina: eu conheço as suas obras, mas não é porque ninguém me falou, não. Eu conheço porque eu tomo café com vocês, eu almoço com vocês, eu caminho com vocês, eu durmo com vocês. Conhecimento profundo. Deixa eu profetizar esta noite. Talvez você esteja numa luta tão grande e está dizendo que Deus te esqueceu, que Deus não lembra de você. Deixa eu te dizer uma coisa esta noite: Deus conhece a tua obra.
Ele conhece o teu sofrimento profundamente, o que está no íntimo. Eu conheço apenas o que está na face, mas é Ele quem prescruta o íntimo da pessoa, conhece as intenções, conhece os sentimentos. Quantas das vezes a gente vem para a igreja chorando? Eu fiz muito isso, irmãos. Vinha chorando, luta muito grande. Aí quando chegava ali perto da igreja, eu tirava o lenço, enxugava as lágrimas. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí Deus está nos dizendo: eu conheço as tuas obras. E o termo obras aqui é eregon, no grego eregon, tribulação, aflição, trabalhar num ambiente desfavorável. A igreja de Esmirna estava instalada em Esmirna, mas ao seu redor o paganismo era total, feitiçaria, mundanismo, idolatria, imoralidade. Ela estava num ambiente de aflição, está trabalhando num ambiente desfavorável. E isto se encaixa exatamente em nós, a igreja do Senhor. Quantas das vezes nós estamos num trabalho ou em um ambiente que é desfavorável, mas a gente continua trabalhando, a gente continua pregando, a gente continua fiel, reconhecendo que Deus conhece o nosso trabalho. Eu conheço as tuas obras, tribulação. A palavra tribulação aqui, segundo a Bíblia Strong, é tilipsis, viver na pressão, estar sobre pressão, não ter condições de respirar. Eu estudei, analisei, dicionário, enciclopédia, dicionário para lá, e um monte de coisas. Tilipsis. Aí, esta palavra tem conexão com o aspecto jurídico daquela época. Se você pegar a cultura daquela época, você vai entender que a igreja de Esmirna passava por uma pressão muito grande. Eles eram forçados a negar a fé constantemente. E o Estado romano tinha métodos, estratégias para fazer o cristão negar a Cristo. E aí sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma grande pedra, amarravam uma pedra em volta, embaixo dela, e colocava 6, 7 homens puxando, num guincho, puxava, e colocava o cristão embaixo. E aí ele disse assim: você vai negar a Cristo? Vai negar a sua fé? O cristão dizia não. Aí eles pediam, um camarada mandava, eles desciam uma pedra através, daquela corda. E à medida que ele não negava, sabe o que acontecia no final? Aquela pedra pegava no peito, nas costas do indivíduo e pressionava o peito. Ele não tinha condições de respirar devido ao peso da pedra. Jesus está dizendo: olha, eu conheço a pressão que vocês estão sentindo, eu conheço a tribulação que vocês estão passando. Tem hora que vocês não têm força para respirar, mas eu conheço a vossa tribulação. E vai me dizer que não tem hora que isto acontece com a igreja? Tem hora que a gente não tem como respirar, é problema na família, é problema no trabalho, é pressão de todo lado, mas esta noite Deus está te dando um escape para você respirar. Levante a sua mão para o céu, porque eu quero profetizar. Quem sabe você está vivendo num ambiente difícil. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui numa pressão tão grande.
dizendo: Deus, eu não suporto mais, eu não tenho mais forças. Mas Jesus está dizendo: eu conheço as tuas aflições, eu conheço a tua tribulação, eu conheço, vou te dar um escape. Eu me lembrei de Jacó, quando Jacó saiu da sua cidade, em destino a Padã Arã, ele para em Betel. Não se chamava Betel, foi ele que colocou aquele lugar. Betel significa casa de Deus. Naquele monte, ele saindo de casa, em conflito com seu irmão, ameaçado de morte. Quando ele chega em Betel, ele pega uma pedra e coloca uma pedra e usa como travesseiro. Vai me dizer que não tem hora que a gente usa o travesseiro e parece que realmente é um travesseiro, mas não é, fica igual uma pedra, porque o problema é problema com o filho, é problema com o marido, é problema com enfermidade. Eu me lembro, irmãos, eu estava no meu quarto, Rose chegou para mim e disse assim: olha, Mauro, eu descobri um nódulo, aquilo foi um espanto. Eu disse assim: vamos amenizar. Não foi nada não, Rose, está tranquilo. Fez a biópsia, descobriu um câncer no seio, que pela medicina seria 6 meses de vida. Qual o diagnóstico? 6 meses de vida. Você sabe o que é isso, irmãos? O mundo caiu, ficamos sem chão, mas Deus nos sustentou. Nós não tinha tempo às vezes, irmão, para respirar, mas Deus nos deu graça para vencer. Tem momentos que é difícil, mas sabe o que é mais fácil? É que Ele conhece as nossas tribulações. Diga para o seu irmão que está do seu lado: olha, Deus conhece a tua tribulação, Deus conhece a sua luta e vai te tirar desta prova. Eu conheço as tuas obras, as tuas tribulações. E Jesus continua dizendo: eu também conheço a tua pobreza. E aqui, se você pegar a Bíblia, pode baixar, tá? Lá do seu celular, abaixa a Bíblia Strong. Ela transfere algumas palavras do português para o grego, aí você vai entender, vai te dar uma amplitude de entendimento. Claro que não tem tudo ali, aí depois você tem que buscar mais outros recursos. Aí assim, isso aqui é um rio, rio. Isso aqui é um oceano, quanto mais você mexe, mais tem. Isso aqui é mais profundo do que os oceanos. Isso é a palavra de Deus. O termo pobreza, aqui do grego é pitocheia, pobreza extrema. Jesus está dizendo assim: eu conheço a sua pobreza, mas havia uma razão porque que aquela igreja estava pobre. Havia uma razão, sabe por quê? Por causa da fé dos irmãos de Esmirna. Se você pegar o conceito cultural, sociocultural, você vai perceber e entender que na cidade de Esmirna havia sindicatos. Hoje os sindicatos, meu Pai do céu, tem misericórdia. Havia muitos sindicatos ligados ao Império Romano, que para alguém ter um emprego, ter um dinheiro para sustentar a sua família, tinha que ir no sindicato, dar o seu nome. E ali, quando o indivíduo chegava lá: estou procurando emprego. Muito bem, qual o seu nome? Fulano de tal. Tá bom, aqui está a lista de o que você tem que seguir para entrar no sindicato e receber um trabalho, um emprego. Aí na lista constava assim: olha, você precisa adorar o imperador como Deus. Outra exigência que lá havia em todos os sindicatos, a outra exigência era: a pessoa precisava fraudar o documento, a nota fiscal. Por exemplo, ele ia fazer um trabalho de 100 mil, tinha que tirar nota de 200 mil, falsificar, tripudiar, engano. Aí quando os crentes iam lá, aí ele ia assim:
você tem que adorar o imperador como seu senhor. Aí o crente diz: não posso, não tem como, não vou fazer, não vou adorar não. Qual outro jeito? Ir fraudar, burlar o governo, falsificar documento. Aí você: não posso fazer isso. Aí parece que eu estou vendo o crente, camarada, o crente. Bem, adorar outros deuses eu não posso. Riscou. Burlar também não. Roubar também não. Prejudicar o outro para me ter um emprego, porque crente fiel não prejudica ninguém, não sobe em detrimento do outro. Crente verdadeiro, ele não prejudica ninguém, ele é fiel ao seu Senhor. Aleluia! Ele diz assim: você, para ter um emprego, você precisa adorar César como imperador, a Domiciano como imperador. Aí o crente dizia: eu não adoro a outro Deus a não ser a Cristo, meu Senhor. E aí, o problema chegava, porque o indivíduo sem emprego, ele não tem dinheiro para tratar da família. Muitas das vezes o Estado ia lá e confiscava os bens daquela pessoa, pegava a casa, as fazendas, os filhos. Quando ele não tinha emprego, parece que eu estou vendo a pessoa da família, o marido, o pai, assim: vamos, faz o almoço hoje. Aí faz o almoço, faz a janta amanhã, faz a janta, café, mas aonde não põe, uma hora acaba. Daqui a pouco a pobreza chegava a pobreza, a escassez. Como é que vai comprar o alimento se não tem dinheiro para comprar? Começavam a passar necessidade, e eles eram uma igreja pobre, financeiramente falando. Mas aí tem um paradoxo. Esse Jesus é maravilhoso. Dê glória a Deus. Levante a sua mão e diz assim: ó, glória a Deus. Aí diz assim: olha, eu conheço a sua pobreza. Mas aí depois fala assim: mas eu sei que tu és rico. Mas espera um bocadinho, é pobre ou é rico? Eu sei, eu conheço a tua pobreza, mas tem uma coisa: tu és rico. E aí eu fui buscar esse sentido da palavra pobreza, não é? Ou riqueza. A palavra riqueza no grego, e a Bíblia Strong se dá isso também. Isso não é conhecimento exclusivo não, mas é só você buscar. É Plácios melhor. Aí dá a ideia, sabe de quê, pastor Fábio? Riqueza que não vem de baixo, é a riqueza que vem de cima. Aqueles crentes não tinham bens materiais, aqueles crentes tinham os seus bens confiscados pelo Estado. Aí Jesus diz assim: eu conheço a sua pobreza, mas tu é rico. Ei, você pode não ter uma boa casa, muito dinheiro, você pode não ter uma boa roupa, você pode ser pobre, igual eu mesmo, pobre, mas nós somos ricos. E a nossa riqueza não vem de baixo, a nossa riqueza vem de cima. Levante a sua mão para o céu. O nosso recurso vem de cima. É o Deus da provisão. Somos pobres. Aquela igreja estava pobre, mas era uma igreja rica. O mundo não tem o que nós temos. O mundo pode ter mansão, anel de ouro, uma conta bancária cheia, mas o cristão, ele pode não ter muita coisa, mas tem uma alegria que ninguém consegue explicar.
existe uma riqueza dentro de nós, pode ser assim. Nós somos vasos de barro, e a riqueza, a glória da excelência está posto neste vaso de barro. Eu me lembro um dia, eu numa luta tremenda, talvez você não saiba, eu até hoje ainda tenho reflexo disso. Eu acordo de 2 a 3 ou 4 vezes na madrugada, porque Rose tomava quase 3.000 comprimidos por mês, e eram comprimidos pesados, sabe? E não podia nem atrasar e nem adiantar. E eu ainda acordo. Eu costumo dormir muito tarde e acordar, porque eu durmo pouco. 5 anos acordando 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes na madrugada. 1h da manhã, 1h40, 2 e pouco, 3h30 e por aí vai. Eu esqueci o horário, mas umas 4 vezes na madrugada. Mas foi o período em que mais eu recebi a mensagem de Deus. Aí um certo dia eu acabei de pregar num culto da Vitória, o pastor Fábio não estava, o pastor Léo pediu para mim pregar, e aí eu acabei de pregar. Depois do culto veio um irmão com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Aí disse assim: Mauro, eu preciso falar contigo. Eu falei: mas meu Deus do céu, o que esse homem quer falar comigo? Tá bom, fala comigo. Aí eu cheguei perto dele: pode falar, irmão. Ele disse assim: olha, irmão Mauro, eu preciso do senhor uma coisa. O que é? Eu preciso de um abraço. É um abraço? Aí eu falei: dê um abraço nele. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas lá fora podem ter muito dinheiro, mas não tem o que você tem. Qual é a sua riqueza? Eu vou te dizer: você é templo do Espírito Santo. Jesus habita dentro de você. Jesus disse assim: eu dou alegria para vocês, eu dou paz para vocês, mas não dou a paz como o mundo a dá. Eu vos dou a minha paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Mas a gente com tão pouco, tão pouco. Qual é a riqueza, pastor Mauro? O meu nome eu não mereço, mas o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Você sabe o que é isso? Levante a mão para o céu. O seu nome, diga para o seu irmão: o seu nome está escrito no livro da vida. Da vida nós iremos para a eternidade. Que pena, irmão, estou com tanta vontade de pregar. É, meu Pai. Aí olha, escute, eu tenho mais 5 minutos. Pode ser mais 5 minutos? Pode ser? Eu sei as tuas obras, a tribulação, sua pobreza, mas tu és rico. Diga: rapaz, eu acho que eu estou pregando para um monte de gente milionária aqui hoje e não está sabendo. Você é um milionário. Diga para o seu irmão: você é um milionário. Você é um milionário. Você é herdeiro de uma mansão no céu. Levanta a sua mão. Você é rico. Você é rico. Você é milionário. Você é milionário. Não precisa ganhar na loteria. Você tem uma coroa no céu. Aleluia. Aí o texto continua: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. E ele está falando assim: olha, tem gente aí na igreja Esmirna que se diz judeus e não são.
Porque tem gente que diz que é crente, mas não é. Parece crente, mas não é. Fala como crente, mas não é. Aí o texto continua. Eles dizem que são judeus, mas não são. Mas são da sinagoga de Satanás. Aí diz assim: nada temas, ou não temais, das coisas que há de padecer. Eis, a palavra eis aqui significa, a certeza, hein? Vai acontecer. O diabo lançará a mão de vós e vos lançará na prisão. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Havia sinagoga dos judeus, aqueles que se diziam judeus, convertidos, mas não eram, estavam infiltrados no meio, mas não eram, se vendiam, se diziam cristãos, mas não eram. Eles participavam da reunião, e tudo que acontecia na reunião, dentro da igreja, eles saíam para fora, e se reunia na sinagoga, ou numa reunião. Aí a Bíblia diz, usa o termo, a sinagoga de Satanás, ou o ambiente de Satanás, e aí você percebe que Jesus usa os dois nomes de Satanás, usa o termo Satanás e diabo. A palavra Satanás é usada muito no Antigo Testamento, porque ela vem do hebraico acusador, e o termo diabo, que é o mesmo, o diabo tem dois nomes, é um nome mais do grego e também do hebraico. Então, do hebraico, Satanás, do grego, diabo, mas é a mesma pessoa, é línguas diferentes. Aí diz assim: olha, na sinagoga de Satanás, que é aquele que acusa. E se tem um problema, irmãos, é quando nós somos acusados por alguém de dentro. Quando eu estava pensando nesta mensagem, eu confesso que eu não chorei no dia, irmãos, mas hoje eu chorei. E tem hora que Deus nos dá uma estrutura assim, sabe, a gente tira a força de onde não tem. Eu me lembro que a Rose fazia quimioterapia em Itaperuna, e ela saía 5 horas da manhã, e tinha vezes que voltava às 5 horas da tarde, 6 horas de quimioterapia, a pessoa voltava fraca, sem força, e aí eu labutei, trabalhei, eu tocava naquela época 5 obras, a igreja mais 4 obras, aí me deu uma condição, e eu dei uma entrada no carro, o outro eu financiei, depois eu troquei de carro, aí alguém me viu de um carro assim melhor, assim, só pode estar roubando. Na hora eu não chorei, mas hoje eu chorei, porque tem coisas, irmãos, que Deus nos blinda, mas tem coisas que nos machucam muito. E talvez você que está aqui esta noite, quem sabe alguém te feriu, mas olha bem, se você for para o texto, para o versículo 11, que eu preciso me adiantar, que já tinha que ter terminado, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, ao vencedor. A palavra vencedor, ela dá a ideia de alguém que vence pela graça, não é a gente não, irmãos. Tem hora que a acusação é muito forte, a calúnia é muito forte, e se a gente não estiver debaixo da graça de Deus, a gente não vence. E sabe quem é perito em nos acusar? Satanás. Para mim terminar, ele disse assim: olha, vocês terão uma tribulação de 10 dias, 10 dias aqui não são 10 dias não, são 10 anos, a história diz que Esmirna sofreu, durante 10 anos, sobre o Império Romano, sobre o reinado de Domiciano, e quando ela disse, ser fiel
até a morte. Quando Jesus diz assim, ser fiel até a morte, ele traz a memória a quem? A Policarpo, que era o pastor desta igreja, foi pastor desta igreja. Quem foi Policarpo? Policarpo foi o pastor de Esmirna, que morreu numa fogueira. Acorrentaram Policarpo na fogueira, atearam fogo, e ele morreu queimado. Mas sabe qual foi a mensagem que Policarpo deixou para a igreja de Esmirna? Sejam fiéis. Sejam fiéis, custe o que custar. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Você que chegou aqui hoje, precisa entender uma coisa: aos homens está ordenado a morrer uma vez, depois disso, o juízo. Ninguém, nenhum homem, nenhum mortal está isento da morte. Você só poderá estar livre do poder da morte se aceitar a Jesus como Salvador, como seu Senhor. A segunda morte aqui, porque a primeira morte retrata a morte física, a vida terrena, primeira morte. A segunda morte é a morte eterna. E eu quero deixar bem muito claro para você: se hoje você partisse para a eternidade sem Jesus, você sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Aceite Jesus como seu Salvador. Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar da sua família e quer te garantir uma morada eterna nos céus. Que Deus te abençoe esta noite e que o Senhor abençoe a sua igreja. Que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus. Todos nós que amamos e aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: